A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Viemos até aqui a este lugar, nesta tarde, para anunciar o Evangelho de salvação. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada também diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E é isso que nós viemos fazer aqui neste lugar, nesta comunidade, aqui em São Luís do Quitunde. Nós estamos aqui e nós não representamos nenhuma igreja evangélica. Nós estamos aqui e nós não temos religião, porque religião não salva, religião não perdoa pecado, mas quem perdoa pecado chama-se Jesus. Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, pela minha vida e pelos seus pecados e pela sua vida. Eu convido você nesta tarde a ouvir a palavra do Senhor. O profeta Isaías, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação e em quem o poder de Deus foi manifesto? Louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Quem liberta o homem da prática do pecado chama-se Jesus. Quem liberta o homem das drogas, da maconha, da cocaína, da prostituição, do adultério, chama-se Jesus. Através do seu ouvir a palavra de Deus, através do seu arrependimento, louvado seja Deus, do erro, dos seus erros. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para a sua vida, que se encontra no livro de Marcos, Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 51. Você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é o livro do Senhor. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é da igreja evangélica. A Bíblia Sagrada não é da igreja católica, não é do espiritismo. A Bíblia Sagrada, ela não tem partido. A Bíblia diz assim que o homem erra porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Esse mundo não precisa de religião. Esse mundo não precisa de política. Esse mundo precisa de Jesus. Louvado seja Deus. Então, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, a palavra de Deus diz: e Jesus, dirigindo-lhe a palavra, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu, dizendo: mestre, que eu tenha visão. Mestre, que eu tenha visão. Jesus chegou para um homem cego, e fez uma pergunta para esse homem, mesmo sabendo a necessidade daquele homem, mesmo sabendo o que aquele homem precisava e necessitava, por aquele homem clamar a Jesus. Jesus chega até ele para ouvir o que é que ele tinha para pedir para Jesus. Deus, o Senhor Jesus, ele quer ouvir da boca do homem confissão de pecado, renúncia. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás perdoado. A Bíblia diz que Jesus saía da cidade de Jericó com uma grande multidão. E a Bíblia diz que quando Jesus ia saindo da cidade, estava um homem mendigo e cego, assentado à beira do caminho, com uma capa ali pedindo esmolas. E aquele homem ouviu um barulho, que alguém estava se aproximando ali, porque Jesus estava com uma grande multidão seguindo ele. Aleluia. A Bíblia diz que aquele homem, escutando aquele barulho, perguntou: que barulho é esse? O que é que está acontecendo aqui na cidade de Jericó? Glória a Deus. E falaram para Jesus, falaram para aquele cego,
por nome de Bartimeu, que era Jesus que estava passando. E a Bíblia diz que aquele cego não perdeu tempo e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que o cego Bartimeu clamava, gritava e pedia a Jesus. Aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus, aquelas pessoas que estavam ao lado de Bartimeu, elas diziam: cala tua boca, cego, porque Jesus não vai te ouvir. Cala tua boca, cego, porque Jesus está arrugado com seus discípulos, com a multidão, e Jesus não vai te ouvir. Louvado seja Deus. Cala tua boca, era o que os seus amigos, as pessoas ali próximas, dizia para o cego Bartimeu. Aleluia. Mas ele não desistiu de clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus parou a multidão. Jesus parou a multidão e disse: traz ele até aqui. Louvado seja Deus. E trouxeram aquele cego até a presença de Jesus. E Jesus disse para aquele cego: o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? E a Bíblia diz que aquele cego disse: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu tenha visão, eu sou um cego. Louvado seja Deus. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Viemos aqui nesta tarde anunciar para você um Jesus que foi crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois salteadores. Um dos bandidos, quando Jesus estava sendo crucificado, olhou para Jesus, o da sua esquerda, e disse assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti e a nós. O outro bandido, o ladrão da sua direita, olhou para o outro ladrão e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, somos malfeitores e estamos pagando pelo nosso erro, mas este homem aí nenhum mal fez. O ladrão da direita olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele malfeitor, para aquele bandido, para aquele assassino e disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para libertar o maconheiro. Jesus veio para libertar o ladrão, a prostituta, o bandido e o ladrão, e transformar numa nova criatura. A Bíblia diz no livro de Apocalipse assim: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Foi por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário pela humanidade. Eu volto a repetir e falar para você: você não precisa de religião. Um homem jovem e rico chegou para Jesus e disse: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele assim: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? E aquele jovem insistiu e fez outra pergunta para Jesus, dizendo: quais, Jesus? Quais os mandamentos que eu preciso seguir? Jesus começou a dizer para aquele jovem: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. Aquele jovem fez uma autoanálise de si mesmo e disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. É fácil, para ser salvo é somente não matar, não roubar, não adulterar, amar seu pai, sua mãe. Jesus, eu faço isso, eu obedeço os mandamentos desde pequeno, desde a minha mocidade. Aquele jovem era rico e era religioso. Louvado seja Deus. Mas Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus viu que aquele homem queria se justificar diante de Deus. Ninguém vai ser salvo porque anda com a Bíblia debaixo do braço.
Ninguém vai ser salvo porque faz parte de uma grande igreja evangélica. Ninguém vai ser salvo porque tem uma religião ou porque acredita em Deus. A Bíblia diz assim: você acredita em Deus, faz bem, também os demônios creem e estremecem. Jesus olhou para ele, o amor, e disse: ainda te falta uma coisa. Nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de se justificar diante de Deus se achando bonzinho, vai ser salvo porque faz caridade, ou porque faz isso, ou porque faz aquilo. A Bíblia diz que a salvação é um presente de Deus para o homem. A Bíblia diz que a salvação é por meio da fé, não vem de nós, mas é dom de Deus. O que é um dom? Dom é um presente, e o Senhor dá esse presente a quem Ele quer, mediante a nossa perseverança, obediência e esforço em obedecer o Evangelho. Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Jesus disse para aquele jovem: olha, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. Aquele jovem rico, religioso, quando escutou Jesus falando para ele vender o que ele tinha e repartir com os pobres, louvado seja Deus, ele saiu muito triste, porque era dono de muita riqueza, de muitas propriedades. Jesus, na sua palavra, ele disse assim, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse para milhares e centenas de pessoas que seguiam ele: vocês querem ser meu discípulo? Vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Será uma cruz de madeira que o homem tem que carregar no seu pescoço, ou nas suas costas, ou colocar dentro da sua casa? Não. A cruz de Cristo chama-se responsabilidade e compromisso de se tornar um discípulo e seguidor das Sagradas Escrituras de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Veja só o que Jesus disse para aquele homem: você conhece os mandamentos? E nessa tarde eu quero dizer para você, você conhece a lei de Deus? Você conhece os mandamentos do Senhor Jesus? Você tem observado o que é que está escrito na Bíblia Sagrada? Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta dizer que crê em Deus, mas não dá a mínima para a palavra de Deus. Se nós for perguntarmos a diversas pessoas que estão no presídio, ou que estão em diversas classes sociais, se nós formos perguntar se essas pessoas creem em Deus, 99% das pessoas vão dizer que acreditam em Deus. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É preciso acreditar em Deus, mas é preciso crer e seguir a Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Breve Jesus vai voltar. Esse mundo vai se tornar uma bola de fogo. Tudo isso vai ser destruído. A Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Está escrito na palavra de Deus que ao homem está ordenado morrer uma vez só, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Juízo é o que espera para aqueles que não querem obedecer o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui para cumprir uma ordem do Senhor Jesus, que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro.
Nós não estamos aqui para convidar você para fazer parte de uma igreja evangélica ou fazer parte de uma religião. Nós estamos aqui para dizer para você o seguinte: procure Jesus enquanto é tempo. Leia a Bíblia e siga o Evangelho de Jesus. Não siga padre, não siga pastor, não siga apóstolo, não siga homens. Siga o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que Jesus falou para aquele jovem que estava interessado em querer saber o que tinha que fazer para se salvar, foi justamente em conhecer os mandamentos do Senhor. Você sabe o que é que diz os mandamentos do Senhor? Você sabe o que é que diz no livro de Êxodo, capítulo 20? Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Não farás para ti a imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se dobrarás diante delas, nem a elas servirás, porque sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse mundo tem aborrecido a Deus, esse mundo tem chateado Deus, porque não tem observado a lei do Senhor. Os homens seguem política, os homens seguem religião, as pessoas seguem artistas, seguem ídolos, mas não seguem as sagradas escrituras. É por isso que esse mundo está vivendo o caos que está, porque se o homem obedecesse os mandamentos do Senhor, haveria paz nessa terra, haveria saúde nessa terra, mas não é isso que acontece. A Bíblia diz no livro de Romanos que o ser humano se desviou, cada um para o seu caminho, fazendo cada um conforme a sua própria vontade. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer. Deus falou com Noé que era um homem que achou graça aos olhos do Senhor. E disse assim: Noé, construa uma arca. Constrói uma arca, Noé, porque eu me arrependi de ter feito homem. Olha só o que é que Deus falou: eu me arrependo de ter feito a raça humana. E a Bíblia diz que Deus falou que Noé: constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra. E Noé começou a construir aquela arca e começou a anunciar: entrem na arca, se arrependem, porque Deus vai mandar chuva sobre essa terra. Irá chover 40 dias e 40 noites, e essa terra será destruída. Aleluia. Mas sabe o que é que o povo dizia para Noé? Esse velho está doido, esse velho está louco. Você acha que Deus é amor? Você acha que Deus vai destruir essa terra? Não vai. Deus é amor. Mas Deus falou com Noé: constrói uma arca, porque eu vou destruir a humanidade, porque o pecado das pessoas tem fedido mal diante dos meus narizes. Louvado seja Deus. Noé terminou de construir a arca. Noé passou 100 anos, mais de 100 anos, pregando e anunciando a palavra de Deus, mas as pessoas não acreditavam. Aí a Bíblia diz, está escrito: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, porquanto comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não é isso que acontece hoje? É dessa forma que acontece hoje. Se aqui tivesse um zabumbeiro com as 4 garrafas de pinga ou um trio elétrico, isso aqui não cabia de gente. Louvado seja Deus. Mas o Evangelho de Jesus, muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é como uma espada afiada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do coração. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a palavra de Deus, ela fere, ela corta, mas é para o seu bem. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas riam do profeta Noé, assim como riam de todos os profetas que anunciou as sagradas escrituras.
Noé terminou de construir a arca. E Deus disse: tá bom, Noé, entra na arca, você e sua família. 8 pessoas apenas entraram na arca. E Noé fechou a porta por dentro e Deus fechou por fora. E Deus começou a mandar chuva. 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. E a água começou a cair. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque o nível da água começou a subir, a subir, a subir. E as pessoas começaram a se desesperar. Mas uma coisa eu digo para você: o tempo deles tinham acabado. O tempo da igreja do Senhor Jesus está acabando nessa terra. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de denominação evangélica. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de igrejas construídas, louvado seja Deus, de areia e cimento. Eu estou falando de um povo que obedece ao evangelho de Jesus, louvado seja Deus, e tem seguido a Cristo, o Salvador. E as pessoas começavam a gritar e a bater na porta da arca e a dizer: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, Noé, porque agora eu me arrependo. Talvez hoje você não crê na pregação do evangelho, talvez hoje você não crê na pregação da Bíblia Sagrada, mas um dia Jesus Cristo vai voltar e esse mundo vai chorar amargamente porque não creram na pregação do evangelho de salvação. No livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele eu cearei e ele comigo. Toda a geração de Noé morreu, crianças morreram, jovens morreram, todos morreram afogados. Apenas Noé, de uma geração inteira, apenas Noé e sua família foram salvas, porque ouviram a pregação, porque ouviram a voz de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz também que existia 2 cidades, uma por nome de Sodoma e outra por nome de Gomorra. A Bíblia diz que em Sodoma e Gomorra, do menor até o maior, eram todos gays naquela cidade. E isso desagradou a Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Apenas 3 pessoas se salvaram de Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo e tudo ali virou cinza. Eu quero dizer para você que Deus é amor, mas Deus não é apenas amor, Deus é justiça. Deus é justiça, e o amor de Deus, Ele já fez a parte dele. Deus enviou Jesus, o seu Filho, e morreu naquela cruz do Calvário, para que todo aquele que reconheça seu sacrifício, obedeça a sua palavra, não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que depois da morte segue seu juízo. Depois da morte não adianta reza, depois da morte não adianta mais vela. Se você quiser ter salvação, o tempo é hoje. Se você quiser ter vida eterna, o tempo é hoje. Não adianta viver enchendo a cara de cachaça, não adianta viver na prostituição, não adianta viver no adultério, na maconha, na cocaína, não adianta viver na vida errada, não adianta viver adorando imagem de escultura e dizer que acredita em Deus, e quando morrer Deus faça de você o que Ele quiser. Jesus disse que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e deu a sua vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que lhe obedecer não pereça. A salvação é para quem está vivo. A salvação é para quem se arrepende. Jesus veio para salvar o mais vil pecador. Não importa a sua situação, não importa se você é um traficante, não importa se você é um usuário de drogas, não importa se a pessoa é uma prostituta, não importa se já matou gente. A Bíblia diz que Jesus veio para os perdidos, para que esses perdidos tenham arrependimento e possam nascer de novo. Nascer de novo. Quem conhece Jesus,
e pratica as suas palavras, não anda em trevas, porque ele recebe a luz que é Jesus. A proposta do Evangelho não é trazer riqueza para ninguém. A proposta do Evangelho não é deixar ninguém rico. Não é. A proposta do Evangelho é arrependimento. Igreja não é maçonaria. Igreja não é banco. Louvado seja Deus. Estão fazendo do nome de Deus comércio. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. João Batista pregava no deserto dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. As profecias estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada está se cumprindo. Mas as pessoas andam intertidas com as coisas que o diabo oferece. O diabo tem oferecido muitas coisas para iludir as pessoas. O diabo tem oferecido muitas coisas para as pessoas. Tem oferecido muitas coisas para distrair as pessoas de Deus. Eu vou contar para você uma passagem das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto. Jesus estava no deserto. Jesus passou 40 dias jejuando. A Bíblia diz que quando Jesus estava jejuando, o diabo chegou para Jesus. O diabo se apresentou para Jesus, viu que Jesus estava com fome e disse: Jesus, tu estás com fome, transforma essas pedras em pão. Jesus olhou para o diabo e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não precisa de um baseado de maconha para ser feliz. Você não precisa de andar com prostituta para ser feliz. Você não precisa de religião para ser feliz. Você precisa de Jesus. Você precisa da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Aleluia. O diabo conhece a necessidade do corpo humano. Muitas das vezes o diabo se apresenta para um jovem, para uma mulher e para uma pessoa e oferece muitas coisas que aos olhos do homem parece bom. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final delas são a destruição, são caminhos de morte. Mas Jesus é vida. Jesus é vida. Louvado seja Deus. E viemos se apresentar nessa tarde aqui um Jesus que não quer o seu dinheiro. Viemos se apresentar um Jesus que não quer o seu dinheiro. Viemos se apresentar um Jesus que quer te dar paz, que quer perdoar os teus pecados, que quer escrever o teu nome no livro da vida, que quer transformar a história da sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus apenas crendo em Deus, apenas sabendo que Deus é bom. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e estremece. O diabo chegou para Jesus, levou Jesus para o pináculo do templo, para o lugar alto do templo, e disse assim: Senhor, lança-te daqui embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu com a palavra e disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não desistiu, levou Jesus para um monte muito alto, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, mostrou para Jesus a fama, mostrou a religião, mostrou a glória do mundo, mostrou mulheres, mostrou tudo que podia satisfazer o corpo do homem e o ego do homem e a glória humana.
O diabo falou para Jesus assim: está vendo os reinos do mundo? Está vendo a glória desse mundo, a fama do mundo? Tudo isso eu te darei, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Aleluia. Mas Jesus respondeu e disse: afasta-te de mim, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Aleluia, aleluia. Jesus vai voltar em breve. Entrega a tua vida para Jesus. Segue ao Senhor Jesus. Quem é que está sendo o Senhor da sua vida? Quem é que está sendo o Senhor da sua vida? Porque Jesus como Salvador todo mundo quer. Jesus como Salvador todo mundo quer. Todo mundo quer Jesus para ir para o céu. Todo mundo quer Jesus para ser curado de uma doença. Todo mundo quer Jesus para prosperar na vida. Todo mundo quer Jesus para realizar seus sonhos. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas para que Jesus seja o nosso Salvador, é preciso que primeiro Ele seja o nosso Senhor. É preciso que Ele seja o Senhor da nossa vida. Louvado seja Deus. Quem é que está sendo o Senhor da sua vida? Será que hoje você é capaz de deixar a idolatria por Jesus? Será que hoje você é capaz de deixar os vícios por Jesus? Será que hoje você é capaz de deixar a prostituição, o adultério, as coisas mundanas por Jesus? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ter vida eterna, negue-se a si mesmo. Assuma o compromisso, a responsabilidade de ser o meu discípulo e me siga. Aquilo que o homem mais gosta de fazer, aquilo que o homem mais gosta de praticar, mas se é algo que não agrada a vontade de Deus, é necessário deixar de lado por Jesus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Um homem chegou para Jesus e perguntou: Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: o maior mandamento da lei é esse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Procura Jesus hoje, enquanto é tempo, porque depois da morte não adianta procurar mais um padre para pagar ele, para ele fazer uma reza de 7º dia e acender uma vela enorme e rezar pela alma daquela pessoa. Não adianta mais. Não existe fogo do purgatório. Isso é mentira do diabo. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz assim, que ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois que o homem morre, ele vai prestar conta a Deus pelas suas obras e pelas suas ações. O fogo do inferno não purifica pecado. Quem purifica pecado é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário pela sua vida e pela minha vida. Louvado seja Deus. Mas o homem erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Leia a Bíblia e conheça a verdade. E conheça a verdade das Escrituras. Jesus Cristo veio para salvar e libertar todos que se haviam perdido. A Bíblia conta uma história de dois homens. Um homem rico, um homem muito rico, e o outro muito pobre. Um rico e um mendigo. A Bíblia diz que o nome do mendigo era Lázaro. Lázaro vivia na porta do rico, pedindo migalha para comer, pedindo alguma coisa para comer. E a Bíblia diz que os cachorros lambiam as feridas daquele mendigo que vivia na porta daquele rico, pedindo comida, pedindo uma migalha para comer. Um dia os dois morreram. Jesus contou esta parábola. Morreram os dois, o mendigo e o rico. A Bíblia diz que quando o mendigo morreu, os anjos vieram
e levaram ele até o seio de Abraão, até o paraíso. Mas a Bíblia diz que quando o rico morreu, aleluia, ele foi levado para o Hades, para um lugar de tormento. E quando o rico estava no sofrimento, no inferno, em chamas, ele gritava, clamava e dizia: Pai Abraão, faz com que Lázaro molhe com o dedo com água e venha até aqui refrescar a minha língua, porque eu estou no inferno em chamas. Aleluia, aleluia. Mas Abraão disse: não, existe um grande abismo entre eu e você. Quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Louvado seja Deus. Aquele rico em chamas, sofrendo no inferno, louvado seja Deus, ele disse: Pai Abraão, faz com que Lázaro ressuscite e volte lá na terra e fale com os meus irmãos, porque eu tenho alguns irmãos lá e eu não quero que ele venha para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse: não, lá na terra tem uns profetas, lá na terra tem quem prega o evangelho, eles ouçam. Se não ouve os profetas, nem tão pouco ouvirão se alguém ressuscite dos mortos. E a Bíblia diz que o mendigo foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Vivia uma vida de pobreza nessa terra, uma vida de dificuldade, mas tinha Jesus. A coisa mais importante que o homem possa ter, a coisa mais importante que a mulher nessa vida possa ter, não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter riqueza, mas a coisa mais importante que alguém possa ter é ter Jesus. É ter certeza que quando ele partir dessa vida para outra, ele serviu a um Deus que enviou seu filho para morrer na cruz e que lhe garante salvação. Glória a Deus. Se hoje Deus pedir a sua alma, o que você tem preparado? Para quem será? A Bíblia conta outra parábola, a Bíblia conta outra história. A Bíblia conta que um homem, um fazendeiro, também rico, aleluia, ele mandou fazer uns galpão grande, mandou colher o seu trigo, o seu milho, e colocou nos galpão grande, armazenou, estava com dinheiro na conta, estava com os galpões cheios de grãos, e na sua cama à noite, ele disse para si mesmo: alma, descansa, bebe e folga, porque tem bens para muitos dias. Mas à noite, ele escutou uma voz que dizia: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? O que você tem preparado, para quem é? Se Deus pedir a tua alma hoje, para quem será a tua alma? A quem você tem servido? Quem é que tem sido o seu Senhor? Quem é? Não adianta servir a dois senhores. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e agradar a outro. Só Jesus é o Salvador. Não adianta você rezar para Maria, não adianta você rezar para Aparecida, não adianta você rezar para Santo Antônio, para Padre Cícero, para nenhum outro ídolo, porque só existe um Deus, e Deus não precisa de ajuda. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com imagem de escultura. Leia a palavra de Deus, não acredite no que homens falam, acredite no que a Bíblia, a palavra de Deus fala. A Bíblia diz que só existe um intercessor, um intermediador entre Deus e os homens. Aleluia. Se você quiser conversar com Deus, mas para falar com Deus você está rezando para Maria, Deus não lhe ouve. Porque Deus, porque o morto não ouve, morto não fala. Todos que nasceram desde Adão até hoje, que morreram, estão mortos, não podem ouvir, não podem falar. Mas Jesus Cristo,
Ele não está morto. A Bíblia diz que ele morreu naquela cruz, foi crucificado por nós, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Você só precisa de Jesus. Não existe outro caminho. Você não precisa de religião. Você não precisa das coisas do mundo para satisfazer a sua alma. Você precisa de Jesus. De Jesus. Siga o Evangelho e creia no Evangelho, porque o tempo está acabando. Não existe reencarnação. Não existe fogo do purgatório. Leia a Bíblia. Jesus Cristo vai voltar. No livro de Apocalipse, eu já falei aqui, quem não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Existe o inferno e existe o céu. O inferno não foi preparado para o ser humano. Não foi preparado para o ser humano. Mas infelizmente, todos aqueles que derem as costas ao Evangelho, à obediência da palavra de Deus, será lançado neste lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você e que te dê uma oportunidade. Não rejeite seguir esse Jesus. Não rejeite seguir esse Jesus. O tempo está acabando. A Bíblia diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em Jesus, como diz a Bíblia, quem crê em Deus, como diz a Bíblia, receberá o Espírito Santo. O Espírito Santo você não pode comprar. Aleluia. O Espírito Santo, ele entra em você quando você se arrepende dos seus pecados e reconhece que precisa de Jesus e que o teu único Deus será Jesus. No livro de Salmos, eu vou ler para você uma passagem da Bíblia Sagrada que está escrita no livro de Salmos, Salmo 115. Salmo 115 é o que diz a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Você pode ler essa passagem em uma Bíblia evangélica, você pode ler essa passagem numa Bíblia católica. A Bíblia é uma só. Livro de Salmo 115 diz assim, preste bem atenção: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, pela misericórdia da tua bondade. Porque dirão as nações: onde está o vosso Deus? Nosso Deus está nos céus, faz tudo o que Ele quer. Mas os ídolos da nação, os ídolos deles são de prata, de ouro, obra das mãos dos homens. Imagens e esculturas são obras das mãos dos homens. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio: maldito o telhado de uma casa que tem uma imagem. A Bíblia que diz em Deuteronômio: maldito que faz uma imagem de escultura, maldito que vende, maldito que compra, maldito que se dobra diante dela, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem tem voz na sua garganta. Semelhante a eles serão todos os que o fazem e qualquer que neles confia. Isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Se o homem quiser ter salvação, ele precisa agradar o dono do céu. Se o homem quiser ter salvação, ele precisa seguir o Evangelho de Jesus. Não siga homens, não siga religião, siga a Bíblia, siga a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor: